Oi, vou falar um pouquinho sobre o que eu entendi de Schopenhauer e Nietzsche. Eu tô ficando bem aqui nessa posição para que isso não aconteça, tá? Então tá, o que eu entendi. Vamos lá. Primeiro tem toda a história da modernidade, de Kant, que o Kant fala, ele vai falar que a modernidade, que a razão é uma coisa boa, uma coisa positiva, e que com ela a gente vai conseguir criar um mundo melhor, que certo, essas coisas que a gente vai criar um mundo melhor. Aí achei Kant. Ele disse que com a razão você vai conseguir, a gente vai conseguir agir da maneira correta, a gente vai conseguir agir do jeito que consiga trazer coisas positivas para todo mundo, que a gente não vai errar, a gente não vai fazer nada errado, claro que se você seguir a moral de Kant, que seria o imperativo categórico. Agora tá. E aí o que Nietzsche vai falar? Nietzsche, Schopenhauer e a escola de Frankfurt, eles vão criticar isso, porque eles vão falar o quê? Que tudo que se construiu, na verdade, é uma crença cega na razão. Que a razão não é a única esfera. Por exemplo, se eu apagar essa luz aqui, fica escuro, né? Ó, tá escuro. Agora, imagina isso aqui. Só isso aqui que eu tô iluminando. Isso aqui, imagina tudo escuro aqui como se fosse a sua mente, a nossa mente. Tem um monte de coisa aqui. Só essa parte que ilumina é a razão. Não é só isso que a gente tem, né? Então, é isso que Nietzsche vai falar. Ele vai falar que a razão é só um pedaço de tudo que tem na nossa cabeça. Só um pedaço da nossa mente. E ele vai fazer o que com isso? Ele vai desconstruir a ideia de verdade da razão. Na verdade, de Kant. E ele vai dizer o quê? Como os seres humanos ficam podando todas as outras esferas da nossa mente em detrimento da razão, a gente acaba criando um único perfil de humanidade, um perfil apolíneo, que seria o perfil da razão. Vem do Apolo, aquele deus grego, que é deus da língua, da razão, um monte de coisa. Não deus da razão, mas tem a ver com a razão. Então, sendo assim, as outras esferas da vida, da vida e da mente são deixadas de lado e uma sociedade cega pela razão. E aí quem vai agir quem age diferente dessa razão, diferente do imperativo categórico, diferente de uma ação racional, quem vai agir pelo desejo é considerado louco, considerado maluco. Por exemplo, se eu não quero ir pra escola porque eu não tô com vontade, zero vontade, isso é louco, você vai achar que a pessoa tem problema, porque tem que ir pra escola porque tem que aprender. Isso seria a humanidade podada pela razão, dá pra entender? E ele também ele é contra o niilismo. O que seria o niilismo? O niilismo é aquilo que vai dizer que a gente... niilista é aquela pessoa que não vive no presente, aquela pessoa que tá pensando sempre no futuro, que tá sempre planejando a vida, que tá sempre assim, focando, não no sentido de estar... eu não sei, é assim. E ele vai dizer o que com isso? Ele vai dizer que a gente vai estar... as pessoas vão estar desvalorizando tudo que podia ser bom em detrimento da perseguição de algo que pode um dia talvez acontecer. E aí a gente vai deixar de viver. É isso que ele fala. Porque o quê? Porque a gente teria sempre... Isso Schopenhauer fala também. A gente teria sempre procurando alguma coisa que nunca vai chegar. E ele vai fazer o quê? Ele vai negar quem a gente realmente é. No sentido de o quê? Ele vai falar assim, não, a gente não é só razão. Tem muito mais do que isso. Que é aquilo que eu já falei. E ele vai dizer o quê? Seja o que você quiser. Seja como você quiser. Seja quem você quiser. Existem outras formas de viver. E aí com isso ele vai falar o quê? Qual seria o jeito certo? Qual seria o jeito dele de viver, o jeito que ele vê? Primeiro ele vai falar que o jeito que a gente vivia até agora seria a moral do escravo. Ou seja, a gente acredita na verdade, é oprimido pela verdade, é podado pela verdade. A gente acha que pode programar a vida, pode planejar a vida. E a gente vai viver angustiado por acreditar que vai existir algo certo e existir algo que a gente consiga controlar. Ele vai dizer o quê? Que as pessoas racionalizadas... são frias como máquinas, porque só vivem atrás de alguma coisa pela razão. E aí ele vai dizer o quê? Que a pessoa ok, a pessoa boa, seria a moral do Senhor, que é capaz de dizer sim à própria vida. Ele entende como a vida funciona, ele sabe que o certo não existe, ele sabe que existem outros jeitos de viver, não só seguindo a razão. E ele vai dizer ainda que tem um super-homem. O que seria o super-homem? Ele não vai negar aquilo que ele é,
é alguém que consegue superar a necessidade de controlar e planejar a vida. Porque pela razão a gente vai ter essa necessidade de querer planejar a vida. O que vai acontecer, como é que a gente vai fazer, que hora a gente vai acordar. Só que ele vai entender que não é assim que você vai ser feliz, não é assim que você vai viver a vida. Você precisa aceitar a vida, as coisas vão acontecer. Não é só com a razão que você vai conseguir organizar. E com isso ele vai relacionar verdade e ficção. Porque, na verdade, o Nietzsche não é filósofo, ele é filólogo. Ou seja, ele estuda linguagem. Então, ele vai estudar bem a linguagem e as palavras, né? E aí ele vai relacionar a verdade e ficção. Ele vai dizer que, na verdade, a verdade que a gente criou não é nada mais do que uma ficção. Não é nada mais do que uma criação do ser humano. E que a racionalidade é capaz de buscar verdades criando ficções. Ou seja, só é possível pensar na verdade como uma ficção. E ele diz também que o importante da vida não é explicar as coisas, explicar a vida, como o Kant falava. O Kant falava que a gente tinha que explicar como é que a gente entende as coisas, como é que a gente vive, como é que a gente toma uma ação. Isso que era o que o Kant dizia. Ele falava assim, não é isso que a gente tem que fazer, o Nietzsche. Ele fala que o legal da vida é poder interpretar as ações, não entendê-las, não explicá-las. Porque assim, se a gente for explicar as ações, a gente vai criar valores. Por exemplo, criando a verdade, a gente cria mentira. Tudo que é bom seria verdade, tudo que é ruim seria mentira. E aí a razão vai criando você vai criando vai fechando a cabeça, né? Exatamente isso. Então, o foco do Nietzsche eu vou ler aqui o último texto que eu escrevi e vou explicar. A racionalidade foi podando. Ela faz com que a gente crie a ilusão de que somos capazes de controlar a natureza. Com a racionalidade, fomos deixando a sociedade com valores problemáticos. E ela tenta resgatar, e aí o Nietzsche vai tentar resgatar os valores vitais, existenciais, como o bom, tá? Aí, o que o Nietzsche, travei. O que o Nietzsche vai falar, então? Resumindo, ele vai falar que a gente, priorizando a razão, a gente vai pegar toda aquela mente absurda, escura, e a gente vai pegar esse foco de luz, e a gente vai escolher esse foco de luz como o principal. Então, a gente vai esconder, oprimir os nossos outros instintos em detrimento da razão. Ou seja, o que ele vai dizer? Você lembra aquilo que eu falei do Apolíneo? Ele vai dizer que a gente vai escolher o Apolíneo em detrimento, em troca do Dionisíaco, que é do Dionísio, Baco, Deus do vinho, do prazer das festas. E ele vai dizer que a gente vai deixar de viver bem pra viver em algo que nunca vai chegar. A gente não vai viver a vida, a gente tá esperando ela, planejando a vida, entendeu? É isso que o Nietzsche vai falar. E agora, Schopenhauer. Schopenhauer é uma continuação do Nietzsche, ele teve claras inspirações dele. Ele vai falar o quê? Ele vai falar que a felicidade é inútil. Como assim a felicidade é inútil? É porque é temporário. Ele vai falar o quê? Que a verdadeira experiência seria algo que seja permanente. E que a felicidade nunca vai ser permanente. Porque a gente vai sempre focar, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Aí você achou o carro, ok. E aí agora? Agora você vai ser feliz só quando você tiver uma casa. Então você nunca vai ser feliz de verdade. Por quê? É sempre temporário, não é uma coisa permanente. E o que vai ser permanente pro Schopenhauer? A tristeza. Porque uma vez que você não é feliz, você é triste. Então, como você é feliz, você não é feliz na maior parte do tempo, você é triste na maior parte do tempo. Ou seja, a tristeza é algo permanente. A tristeza é a condição. Se você não é triste, você é feliz. Entendeu? É a condição. Ele vai dizer também que a felicidade não é nada mais do que um valor, assim como a verdade. Segundo Nietzsche. Agora a gente tá falando de Schopenhauer, só fui dar uma relembradinha, tá? E ele vai dizer o que vai mover a gente, o que é a nossa essência, o que vai levar a gente a fazer ações. É the will to life, ou a vontade. E essa vontade seria, que é o nosso desejo, nossos instintos. Não tão instinto, tá? Vamos focar na vontade, é a vontade. Ele vai dizer que essa vontade, essa will to life, é maior do que a moral, é maior do que a razão e é maior do que a lógica. Ou seja, a gente vai sempre querer agir pelas nossas vontades, pelo desejo. Por isso que a vida vai ser marcada pelo sofrimento. Eu tinha que tomar água. Por exemplo, ele vai dar um exemplo que me ajudou a entender bem. É que é o amor. Amor é um desejo, né? Certo? E por que a gente, quando a gente escolhe alguém pra, por exemplo, pra namorar, pra casar, por que a gente deseja aquela pessoa? Essa parte, a vontade, às vezes a vontade que você tem por aquela pessoa não é racional. Então, ou seja, aquela pessoa que você vai ficar
não necessariamente seria a melhor pessoa pra você. Por quê? Ele vai dizer que, na verdade, esse amor, a vontade de ficar com alguém, de casar com alguém, é só pra ter filhos. Porque se a gente fosse escolher um parceiro pra ter filhos racionalmente, a gente não ia escolher uma pessoa, um parceiro certo, pra gente ter um filho balanceado. Que é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o quê? Que nós somos pessoas imbalanceadas. Não sei essa palavra, eu tava assistindo em inglês. Então somos pessoas unbalanced. E a gente precisa ter um bebê que seja balanceado. Ou seja, a gente tá aqui. A gente precisa ter um bebê que seja aqui. Certo? E pra ter um bebê que seja aqui, a gente precisa escolher a pessoa certa. E essa pessoa certa para ter um bebê balanceado, pra poder criar uma sociedade melhor, que próspera, não é a pessoa que a gente racionalmente vai querer. É a pessoa que emocionalmente, que a nossa vontade nos leva a querer. Entendeu? Ou seja, ele fala exatamente isso. We would never be able to reproduce if we don't literally lose our minds. Ou seja, a gente nunca ia conseguir fazer o mundo seguir em frente. A gente nunca ia conseguir fazer o mundo seguir em frente se a gente não seguisse as nossas vontades. O que vem de dentro, não a cabeça, o coração, nesse sentido. Por quê? Porque se a gente fosse seguir o coração, se a gente fosse seguir a cabeça, a gente ia escolher a pessoa errada e o mundo ia colapsar. Porque não ia ter filho, não ia ter gente boa o suficiente pra seguir com o pra frente, entendeu? É isso o Ian não falou na aula, mas eu vi num vídeo e me ajudou a entender um pouco o que ele quis dizer com a vontade. Que a vontade não necessariamente é algo que é o que a gente racionalmente vai querer, mas é o que vai ser bom pro mundo. E aí ele vai dizer o quê? Que a vida não foi feita pra gente ser feliz. Então ele vai propor 2 soluções pra gente conseguir viver com isso. A primeira delas é ser monge, que é a mais difícil. É você ser um monge, ou seja, é você rise above the will to life, overcome the desires. Ou seja, você vai superar isso. Você tem que ser um monge, você vai... É uma vida complicada, você sabe como os monges vivem. Então é uma escolha muito mais difícil. Qual que seria a parte mais fácil? A solução mais fácil? É a arte. Ele vai dizer que você vai pegar um momento e quando você estiver curtindo a arte, você vai poder olhar pra vida sem ilusões. Você vai poder viver, você vai poder ficar bem vendo a arte. Então, não feliz, mas não triste. Então ele vai dizer o quê? Que a vida não foi feita pra gente ser feliz. E a gente precisa lidar com isso. E o jeito da gente poder lidar com isso é pela arte. Então ele diz que a gente precisa da arte. O Schopenhauer fala bastante da arte e da felicidade ser inútil. Então esses são os tópicos principais do Schopenhauer. Já volto neles. Última coisa ele vai dizer que a gente tá atrás de... Que ele vai dizer que a felicidade vai dizer o quê? Que tem o divertimento. A felicidade seria o divertimento, como ele chama. Que ele seria feito em 3 fases. Ou seja, a felicidade é você querer aquilo que você não tem. A segunda fase é conseguir aquilo que você desejava. E a terceira fase é buscar outra coisa. Porque você já tem aquilo que você deseja. Agora, qual que é o próximo passo pra você ser mais feliz? Ou pra você ser feliz, já que você deixou de ser feliz quando você conseguiu aquilo que você queria? Deu pra entender? Então é o quê? Você vai ter vontade, aí você vai sofrer, fazer sofrimento, porque você vai conseguir a vontade, mas depois não vai conseguir. E é aquele ciclo que eu já expliquei. E aí você vai pra arte. E aí vira um ciclo. E aí ele vai dizer o quê? Que é tipo um pêndulo. Porque uma hora você quer, outra hora você não quer. Outra hora você tá feliz, outra hora você tá triste. E é um pêndulo. Então, resumindo, Schopenhauer a felicidade é inútil, porque é temporário. O estado constante do ser humano é a tristeza. A gente precisa saber lidar com isso. E o que move o ser humano? A vontade. É isso.